alimentar da pão da vida. Vamos para a palavra se alimentar desse pão da vida, que esse pão que venha nos sustentar. Marcos capítulo 14, no versículo 32. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, que a presença de Deus venha nos constranger, que a presença de Deus venha nos libertar, venha nos dar a vitória nessa manhã, nesse trabalho, nesse início de terça-feira. No jardim do Getsemane, Marcos capítulo 14, no jardim do Getsemane, e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Jesus vivia orando e levando o evangelho. A oração, gente, ela derrama poder na tua vida. Quando você ora, quando você busca Deus, quando você busca a presença de Deus para a tua vida, depois da oração, você pode ir evangelizar, ir para os hospitais, ir para os lares, ir para o teu trabalho, ir curar os enfermos, ser usado por Deus para curar os enfermos. Jesus, ele tinha essa vida de oração, e depois, quando ele saía do momento de oração dele, pessoas eram curadas, libertas, restauradas, demônios eram expulsos. Tá entendendo? Muitas das vezes você ora para você ser curado, você ora para você ter porta de trabalho, você ora pedindo as tuas bênçãos, você não ora para você ser uma bênção na vida dos outros. Por isso que ontem eu estava falando para o Espírito Santo de Deus, se eu não sei orar, por favor, ore por mim, peça por mim, porque a palavra de Deus diz que nós não recebemos o que pedimos mal, gente. Então Jesus estava aqui, falou aos discípulos que ele ia orar. Ele disse para os discípulos: fiquem assentados aí enquanto eu oro. Tá entendendo, gente? Então, quando Jesus foi orar, ele não foi orar pedindo uma casa, ele não foi orar pedindo uma esposa, ele não foi orar pedindo um trabalho, ele não foi orar pedindo uma cura. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. E tomou consigo a Pedro e Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. Lembra lá que eu disse que Jesus sentia dores, que Jesus sofria, e nesse momento de oração, que já estava perto da crucificação, Jesus começou a angustiar-se, Jesus começou ali a sofrer, por quê? Porque ele já sabia tudo que ele ia passar, tudo que ele ia viver por mim e por você. Você não quer sofrer, não é verdade? Quem é que quer sofrer nessa terra, gente? Fala aí para mim. Nós queremos sofrer? Nós queremos sofrer? Então Jesus em corpo aqui, ele estava se sentindo assim, que ele não queria passar por aquele sofrimento. Entenda bem. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste. Quando você está sofrendo, quando você sabe que você vai passar por algum sofrimento, o que acontece? Tua alma fica triste. E Jesus ficou triste. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então o Senhor foi orar e falou para os discípulos: ficam aqui sentados e vigia. E vigia, né? E o que foi que aconteceu? E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou, para que fosse possível passasse dele aquela hora. Então, eu não disse que ele estava no corpo, eu não disse que ele sentia dores. Então, Jesus, na carne, ele sentia as dores. Ele sentia o que você sente, o que eu sinto. As dores que nós sentimos porque enfrentamos algum problema, porque vamos enfrentar algum problema. Então Jesus estava nesse momento que ele estava triste porque ele sabia que ele ia ser crucificado. Jesus sabia todas as coisas. O Pai estava nele, ele estava no Pai. O Pai revelava para ele o profundo, o oculto e o escondido. O Pai revelava para ele o futuro. O Pai já tinha falado para ele que ele viria ao mundo pela nossa salvação, que ele seria crucificado, morto pelos nossos pecados, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia.
e que ele teria um corpo de glória, e que ele seria vitorioso sobre a morte, e que ele seria o pastor a qual deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por mim, por você, e você não quer dar a sua vida para ele, você não quer renunciar à sua vida, ao seu prazer. Nós não queremos renunciar à nossa vida para servir a esse Jesus que deu a vida por você e por mim. Muitos se chegam a Jesus ainda querendo que ele se sacrifique por você, que ele carregue a cruz por você, que ele ainda, se possível, até morra por você. Só que Jesus já morreu por nós e ressuscitou. Quando Jesus voltar agora, gente, não vai ser para morrer por você e nem por mim. Quando Jesus voltar agora, não vai ser para ele ir mais para uma cruz ser crucificado. Ele já foi crucificado e já venceu a crucificação. Ele já venceu a morte, ele já ressuscitou ao terceiro dia. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, Jesus estava sentindo a angústia, as dores, estava orando. Lembra lá que na hora da dor, de repente as pessoas oram, né? A maioria busca a oração. A maioria busca a oração. Ainda não oram, né? Ainda não tem vida de oração. Mas a maioria, elas chegam nas lives de oração pedindo oração. Irmã, ore por mim, ore pelo meu casamento, ore, meu Deus do céu, ore pela porta de trabalho, ore por isso. A maioria entra em lives pedindo oração. Mas não fazem como Jesus, vão lá orar. Vão lá orar. Então a diferença, gente, a diferença de você orar muda a tua história, muda o teu relacionamento com Deus. A diferença, Jesus ele não disse para os discípulos ir orar por ele. Jesus disse para os discípulos, senta aqui, vigia que eu vou orar. Entendeu? Então, quando você passa as tuas lutas, você tem que fazer o quê? Ir orar. Ter vida de oração. A gente vê um povo que vive madrugadas acordadas. A gente vê um povo que vive madrugadas em plataformas. A gente vê um povo que vive em lives de pregação, de oração. Mas a gente não vê um povo que vive de joelhos dobrado nas madrugadas orando. A gente não vê um povo a qual buscam a Deus, mas buscam as pessoas que têm buscado a Deus. Então Deus ele quer mudar a tua história, Deus ele quer mudar o teu relacionamento com Ele. Deus ele quer que você se relacione com Ele. Essa dor que você está passando aí é para você aprender a orar. É para você aprender a buscar a Deus. É para você aprender a dobrar teus joelhos na presença de Deus. E foi isso que Jesus fez. Jesus foi orar. Ele mesmo foi orar. Se você estudar as Escrituras Sagradas, Jesus ele nunca pediu oração de ninguém. Ele orava pelos outros e ele ia mesmo orava ao Pai. Tá entendendo? Então nós, seres humanos, é para ser imitador de Cristo. É para você ter vida de oração, é para você ter vida de busca de Deus. É para você ter essa vida que Jesus nos deu como exemplo, gente. Mas nós somos aquele povo acostumado a viver pedindo, né? Pede oração, pede tanta coisa, não é verdade? Preste atenção que nós somos um tipo de povo, de geração que vive pedindo. Ora por mim, né? Pede isso, faz isso por mim, faz aquilo por mim, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. É um povo que vive pedindo dos outros, mas não pede de Deus. E não busca a Deus, e não tem vida de oração como Jesus tinha. Então Jesus estava aqui, ó, aflito, sentindo tudo que ele ia viver na cruz por mim e por você.
Por que que Jesus passou por dores, por sofrimento, passou pelo que ele tinha que passar por nós? E você não pode passar por nada. Eu não posso passar por nada. Eu não posso sofrer, eu não posso passar por luta. Eu não posso carregar uma cruz. Eu tenho que viver do bom e do melhor, comer do bom e do melhor. Eu tenho que ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor vestes. Eu tenho que ter tudo melhor nessa terra. E Jesus aqui nessa terra, gente, sabe o que foi que ele teve? Ele não tinha nem lugar para dormir, porque as pessoas não deixavam ele dormir. Porque as pessoas todo o tempo estavam pedindo oração, pedindo para Jesus curar, pedindo para Jesus libertar, pedindo para Jesus socorrer. Jesus não tinha tempo para viver a vida dele. Jesus renunciou à vida dele para poder nos ajudar, para poder nos ajudar nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele estava em oração e ele falou o quê? E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Jesus disse para Deus, para o Pai, todas as coisas te são possíveis. Então, gente, não tem nada impossível para Deus. A libertação do teu filho não é impossível para Deus. A transformação do teu marido, o caráter, esse marido prostituto, esse marido adúltero, ignorante, isso aí não é impossível para Deus transformar. Deus, a hora que Ele quiser, Ele quebra esse coração de pedra, que faz um coração de carne quebrantado, que vai precisar dessa esposa, que vai dar valor a essa esposa. Gente, não tem nada impossível para Deus. A hora que Ele quiser, Ele quebra o coração de pedra dessa mulher. Tá entendendo? Que vai aí precisar desse esposo, que vai aí amar esse esposo em verdade, que vai orar por esse esposo. Gente, não tem nada impossível. Deus, ele pode salvar tua família, salvar teu marido, salvar tua esposa. Deus, ele pode salvar as tuas filhas. Deus, ele pode todas as coisas. Não tem nada que ele não possa fazer. Ele pode parar o sol, ele pode parar a chuva, ele pode dar a chuva, ele pode parar o sol para que haja seca, ele pode dar a vida, ele pode tirar a tua vida. Ele é o dono, ele é criador de tudo, de todas as coisas. Ele criou você, ele criou a mim. A hora que ele querer me levar para ele, ele me leva. Eu sou dele, eu sou dele. Ele te criou para ele não te criou para te viver nessa terra, ele não te criou para te sofrer nessa terra, ele não te criou para que você vivesse o reino da terra, ele te criou para te viver o reino do céu. Ele nos criou e nos formou para glorificar o nome dele. Ele nos criou e nos formou para adorar ele. E muitas das vezes você quer ser adorado, você quer ser reconhecido, você quer ser visto, você quer ser notado, você quer que Deus te sirva e você não quer servir a Deus. Muitas das vezes você quer que Deus te adore e você não quer adorar a Deus. Tem pessoas que querem que Deus adore eles e eles não querem adorar a Deus. Então aqui Jesus estava aqui falando para o Pai: Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Eu oro para Deus curar pessoas. Só que eu digo: Senhor, mas não seja o que eu quero, nem o que eles querem, mas o que tu queres. Porque se para Deus for melhor ele levar essa pessoa agora salvo, ele vai levar, tá entendendo? Ele vai levar porque o que Deus tem para essa pessoa é melhor do que tudo temos aqui na terra. Aqui na terra não temos uma cruz para carregar. Aqui na terra nós temos o que? As dores para viver. As dores de parto. Você está vivendo a dor de parto, a igreja está vivendo as dores de parto. É isso que tem aqui na terra, tá entendendo? Então, louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Jesus viveu aqui na terra, gente. E por que você quer viver melhor do que Jesus? Por que eu quero viver melhor do que Jesus? Você tem que entender. Irmão, tu está dizendo que eu tenho que viver só sofrimento? Não, eu quero que você entenda que nós podemos viver sofrimentos. Entendeu? Não é porque temos Jesus na nossa vida que a nossa vida vai ser só vitória na terra.
teremos aflições, teremos enfermidade, teremos ali, passaremos por traições, passaremos muitas das vezes por necessidade, por tribulações, como a própria palavra de Deus diz. Mas não perderemos a nossa salvação. Nós temos que entender, gente, que o sofrimento faz parte, as aflições nesse mundo faz parte da nossa vida. Nós vamos passar por aflições. Quantas vezes eu passei por as aflições? Quantas vezes ainda vou passar por as aflições? Então eu tenho que ter entendimento que Jesus na minha vida, eu vou ter aflições para viver. Deus estava com Cristo. Jesus estava com Deus, o Pai estava com o Filho estava no Pai. Mas mesmo o Pai estando com o Filho passou pelas aflições da cruz, pelas aflições da traição. Foi traído pelo seu próprio discípulo, foi negado pelo seu próprio discípulo, ficou sozinho, abandonado pelos seus próprios discípulos. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse Jesus, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, Deus era com ele em tudo, Deus estava com o Filho. Mas esse Filho foi para a cruz. Então, por que eu não posso passar por o que eu tenho que passar? Por que eu não posso viver as aflições? Então, nós somos os seres humanos que não queremos carregar a cruz. Que Jesus mesmo veio como exemplo, que Jesus mesmo disse que nós também iríamos carregar a cruz, a nossa cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então você foi acostumado com um Deus que você vai viver só vitórias na terra. Você foi acostumado a falar de um Deus, a falar de um Cristo, que ele tem que fazer as tuas vontades. Você foi acostumado a ouvir que Deus na tua vida, tu só vai viver maravilha. Se fosse assim, você nunca tinha adoecido. Se fosse assim, você nunca tinha sido traído. Quantas esposas já foram traídas pelo seu esposo? Quantas vezes você já foi traído pelos teus amigos, pelas tuas amigas? Quanto esposo já foi traído pela sua esposa? Quantos esposos já passaram por traição? Quantos chefes de trabalho já foi traído pelos seus amigos de trabalho, pelos seus sócios? Quantas pessoas já ficaram enfermas? Você conhece alguma pessoa que nunca ficou enferma nessa terra? Você conhece alguma pessoa que nunca foi traída nessa terra? Eu não conheço. Você conhece alguma pessoa nessa terra que nunca passou por alguma dor? Você conhece? Eu não conheço. Você está entendendo? Então, essa terra aqui é uma terra de aflições. Sabe por que é uma terra de aflições? Porque essa terra aqui, porque um povo da terra não receberam Jesus. Eles escolheram Barrabás. Eles não escolheram Jesus. Então, essa terra aqui, gente, foi essa terra que vivemos, né, em todas povos, reinos, tribos e nações, foi o povos, reinos, tribos e nações que não receberam a Jesus, que crucificaram Jesus, que em vez de escolherem Jesus, escolheram Barrabás. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Eles não escolheram aquele que curava, aquele que expulsava demônio, aquele que curou paralítico, que ressuscitou mortos. Jesus fez todas essas maravilhas na terra. Aquele que perdoou a adúltera, aquele que transformou a vida da prostituta, aquele que deu valor às pessoas que não tinham valor, aquele que comeu com pecadores, aquele que deixou os pecadores tocar nele, porque os sacerdotes não queriam ser tocados pelos pecadores. Jesus, ele veio e permitiu os pecadores tocar nele e serem curados, e sentiu o amor dele. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor.
Então, então você está aqui nesse mundo querendo ser feliz nesse mundo. Recebemos Jesus no nosso coração, nós entendemos que nós vivemos aflições, mas Cristo está no nosso coração e nos ajuda a nessas aflições. Cristo, ele te ajuda nesse momento da enfermidade, nesse momento do desemprego, nesse momento que você está separado do teu marido, nesse momento que você foi abandonada por alguém, nesse momento de vício. Cristo está na tua vida e está te ajudando. E as pessoas estão aí com o entendimento que elas só querem ser felizes. Mas aí elas não têm o entendimento que nesse mundo não tem felicidade para nós. Que nesse mundo, gente, esse mundo de pecado, esse mundo a qual não receberam Jesus, esse mundo que mataram o Filho de Deus, que crucificaram o Filho de Deus, esse mundo ao qual as pessoas só querem saber de orgia, de prazer, de curtição, de não servir a Deus, de não buscar a Deus, não vão encontrar felicidade. Não vão. Porque a felicidade não é desse mundo, gente. A felicidade não está nesse mundo. Mas as pessoas colocaram na tua cabeça que você vai ser feliz aqui nesse mundo. Elas estão mentindo para você, elas estão te enganando. Porque nós sabemos que o que vai acontecer é a destruição desse mundo, é a destruição da iniquidade, é a destruição do pecado, é a destruição de todos aqueles que desobedecem a Deus, é a destruição de todos aqueles que praticam o mal, que derramaram o sangue inocente. Se essas pessoas não se arrependerem dos seus pecados e reconhecer que erraram, e reconhecer que eram afastados do caminho da verdade e da vida, e não voltarem para o caminho da verdade da vida, e não voltarem para e não estiverem com seu nome escrito no livro da vida, gente, não vai ter pessoas que estão aqui na terra vivendo sempre infelizes. Sabe por quê? Porque estão em busca da felicidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. Nós temos que estar em busca da nossa salvação. Nós temos que estar em busca da presença de Deus na nossa vida para nós suportarmos, carregar a cruz, para nós suportarmos as aflições do mundo, gente. Porque, gente, a gente vê milionários vivendo aflições, a gente vê os pobres vivendo aflições, a gente vê os reis vivendo aflições. Lembra lá que os reis, elas adoecem. Um dia desse, tinha um rei aí que estava doente. Ele estava vivendo aflição. O dinheiro dele não pode dar a felicidade de ele ter um corpo ao qual não fica doente. Então, os seres humanos, eles ainda não entenderam que nesse mundo, com dinheiro e sem dinheiro, tem aflições para vivermos e passarmos. Mas nós temos que entender que nessas aflições, quando Jesus estava na cruz, sofrendo por você, sofrendo por mim, o Pai estava com ele, sustentando ele naquele momento da crucificação. O Pai nunca o abandonou, nunca abandonou. Entendeu? O Pai sempre estava com o Filho, sustentando ele naquela cruz, sustentando ele naquele madeiro, sustentando ele, louvado seja o nome do Senhor, nas chicotadas que ele recebeu. Gente, você não sabe que Jesus sofreu. Aí você diz que está sofrendo porque teu marido foi embora. Aí você diz que está sofrendo porque você está desempregado. Aí você diz que está sofrendo por causa que o fulano não fala com você, que o ciclano não fala com você. Agora eu vou dizer para você uma coisa. Se coloca aí no momento que Jesus estava sofrendo sem pecado, recebendo aqueles açoites, aquela chicotada no seu corpo, que furavam as suas costas, que furavam o seu corpo. Coloca aí no lugar de Jesus, mulher, né? Mulher, quando assiste novela, ela se coloca no lugar da mocinha da novela. Então, te coloca no lugar de Jesus aí, né? Tem mulheres têm um costume de ser românticas sonhadoras. Aí ela coloca lá como se ela fosse aquela atriz daquela novela, para viver aquele amor, aquele romance, aquela coisa lá, né, da carne, de desejo, de paixão, de sonhos,
de casamento. Então, nesse momento, te coloca aí como se você fosse Jesus. Que você estivesse sozinho, preso, abandonado por aqueles que você curou, que você ajudou, que você falava do amor, que você libertou. E lembra aí, entra aí um pouco na história de Cristo. E imagina Cristo sendo acusado, julgado, sendo traído, sendo abandonado por todos aqueles que ele amou, que ele curou, que ele ressuscitou. Porque todos aqueles ficaram com medo de ser crucificado, ficaram com medo de ser preso, ficaram com medo do sofrimento. Porque Jesus estava sofrendo por você e por mim. E foi 40 açoites que ele recebeu. Cada açoite daquele, a dor que ele sentia, era para você ser liberto. Era para eu ser livre. Era para nós termos o direito de ser filho de Deus. Para nós ser chamado filho de Deus. Gente, nós, depois da crucificação, depois que Jesus fez tudo isso por nós éramos para ser adoradores. Mas ainda assim há um povo que não adora a Deus, que não adora Jesus. Que ainda assim há um povo que só busca Jesus pelos seus interesses. Só busca Jesus porque querem casar, porque querem cura, porque querem prosperidade, porque querem se dar bem, porque querem a felicidade nesse mundo. Eles não querem nem ir para o céu. Eles não querem nem voltar para o Pai. Eles não querem nem voltar para o reino de Deus. Eles querem o reino da terra. Eles querem tudo nessa terra onde o sangue inocente de Cristo foi derramado. Você não tem entendimento? Você não tem entendimento que essa terra derramaram o sangue do Filho de Deus? Você não tem entendimento que Deus ele vai vir com justiça por causa do Filho dele, porque ele deu o próprio Filho dele pela tua libertação, pela minha libertação, pela nossa salvação. E o que foi que fizeram? Rejeitaram, abandonaram, negaram, se afastaram, se corromperam, se venderam. Você não está entendendo que o que está acontecendo é que você acha que o sangue inocente de Cristo, dos profetas, o sangue inocente de João, o sangue inocente de Pedro, o sangue inocente de todas as crianças que foram sacrificadas a outros deuses. Você acha que Deus não vai vir com justiça sobre o sangue inocente das pessoas que perderam sua vida na guerra? Você acha que Deus não virá com justiça, gente? Ele é amor, mas ele é justiça. Essa terra está contaminada. O sangue inocente está clamando por justiça. E você está querendo a tua felicidade nessa terra que está aqui contaminada com sangue de inocente. Que o sangue de inocente está chorando, pedindo justiça. Pedindo justiça, pedindo justiça. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Não está aqui nesse mundo. A tua felicidade, a tua alegria, a tua paz está em Cristo. Se Cristo verdadeiramente não tiver no teu coração, tu não tem paz. Tu não tem paz na tua casa, tu não tem paz com a tua esposa, tu não tem paz com teus filhos, tu não dá paz para ninguém. Você é aquela pessoa de guerra, de contenda, de confusão. É uma pessoa que não tem paciência com teus filhos, não tem paciência, meu Deus, não tem paciência com a tua esposa, não tem paciência com teu esposo, não tem paciência com teus pais. Sem Cristo na tua vida, sem Cristo na minha vida,
Nós não somos ninguém, nós não somos nada, nós somos egoístas, ignorantes, nós somos pessoas de má caráter e não de bom caráter. Nós somos pessoas que não temos mente de Cristo, mas se você tem Cristo na tua vida, coloca aí no teu entendimento, no teu coração, que a tua mente é transformada para ter a mente de Cristo. Cristo na terra, gente. Ou paciência que ele tinha. A única vez que eu vi Cristo irado na Bíblia foi quando ele entrou na casa do pai e quebrou a mesa dos cambistas. Que ele ficou irado ali, né? Vocês estão fazendo a casa do meu pai de covid, de ladrões, de comércio, né? Olha aí, é o único momento na vida de Cristo que eu vi ali na Bíblia ele irado. Eu fico até imaginando, né, o Jesus que perdoou pecadores, que suportou a cruz, se irá, porque estavam fazendo, gente, se você entender como Jesus está irado com a igreja que se diz dele, mas estão fazendo da igreja dele casa de comércio, casa de venda, casa de eventos, casa de show, né? Casa de show, casa de dança. Hoje a gente vê no templo de Deus, na casa de Deus, que foi constituída para ser a casa de oração na terra, não é verdade? Gente, assim na terra como no céu. Na terra, assim como você tem uma casa aqui na terra, você tem uma casa no céu. Assim como Deus tem a casa dele no céu, ele tem um lugar no mundo, aqui na terra, que é representado como a casa dele. E eu vou dizer, não só o templo é a casa dele, mas a tua casa tem que ser a casa dele. Às vezes você bate no peito, essa casa é minha, mas tem pessoas que dizem assim, essa casa aqui é de Deus. Essa casa aqui que nós moramos é de Deus. Então essa casa aqui tem que ser como Deus quer, tem que ser para adorar a Deus, tem que servir a Deus, tem que falar de Deus, tem que adorar a Deus, tem que se alegrar em Deus, tem que glorificar a Deus. Mas muitas das vezes a tua casa, ela não glorifica a Deus, ela não ora a Deus, ela não tem um altar para Deus na tua casa. Alegria na tua casa não é as escrituras sagradas, não é a palavra de Deus, não é Deus. Alegria na tua casa, às vezes é o quê? A bebida alcoólica, a churrascada. Porque a maioria das pessoas na terra, suas alegrias é essa. Dinheiro no bolso, comida boa, roupa, casa, não é isso? Muitos colocam sua alegria nisso, que só são felizes se tiver dinheiro no bolso, se tiver casa, se tiver roupa, se tiver joia, se tiver carro, se tiver as coisas dessa terra. Aí por que vivemos num tempo em que as pessoas são infelizes? Porque a sua felicidade não está em Deus. A sua felicidade está nos bens materiais, a sua felicidade está no dinheiro, a sua felicidade está em um casamento, a sua felicidade está na saúde. Hoje nós vivemos num tempo que as pessoas vivem infelizes. Por quê? Porque eles colocaram a sua felicidade aonde ela não está. Mas quando você coloca a tua alegria, o que é felicidade? Felicidade é alegria. Quando você coloca a tua alegria em Deus, Senhor, eu posso não ter nada, mas eu estou alegre contigo. Imagina Jesus ali naquela cruz, gente, passando por tudo aquilo, passando por todo aquele sofrimento. Para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado, para que você fosse salvo, para que você tivesse o direito do reino do céu. O direito, louvado seja o nome do Senhor, de ser chamado filho de Deus. Todo aquele sofrimento que Jesus estava passando, gente, foi para fazer de nós filhos e filhas de Deus. Foi para você ser livre e eu ser livre. O mundo te aprisiona. O mundo te aprisiona nas drogas, o mundo te aprisiona no álcool, o mundo te aprisiona no sexo, o mundo te aprisiona no dinheiro, o mundo te aprisiona na felicidade enganosa.
E tem pessoas que estão presas a isso, que estão presas em dinheiro. Só são felizes se tiverem muito dinheiro. Se não tiver dinheiro, não são felizes. Quando tem dinheiro, aí estão esbanjando sorriso de todo jeito. Estão até glorificando a Deus, né? Quando tem muito dinheiro, estão até glorificando a Deus. Mas se Deus tirar o dinheiro deles, eles param de glorificar. Eles param de se alegrar. Não é assim? É assim, gente. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós não tivemos um entendimento que o sofrimento é preciso em nossas vidas para que haja libertação. O sofrimento, as aflições é preciso que haja na nossa vida para nós termos o entendimento que o mundo não é o teu lugar, que o mundo não é o meu lugar, que o que Deus tem para nós é um lugar onde você não vai ficar mais doente, onde você não será pobre, onde você não terá dívida, onde teu esposo não irá abandonar, porque nem esposo você vai ter, nem esposa você vai ter. Não é verdade? Aonde, louvado seja o nome do Senhor, haverá louvor, aonde haverá adoração, onde você viverá a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Como é que as pessoas, gente, se você não consegue viver o céu aqui na terra, você não vai conseguir entrar no reino do céu. Eu estava ouvindo a pregação do pastor e um jovem disse para o pastor assim: Pastor, eu não quero ir para o céu, porque no céu eu não vou poder curtir, eu não vou poder fazer nada. No céu eu só vou louvar e adorar a Deus, não é isso? E esse jovem disse para o pastor: Pastor, eu não quero ir para o céu não. E o pastor disse: Que é isso, meu filho? Pastor, o céu vai ser chato. Olha o entendimento dos seres humanos, gente. Tem seres humanos que dizem aí, eu já ouvi pessoas dizer, não, eu prefiro ir para o inferno, porque no inferno eu vou tomar meu álcool, né? Eu tomar minha bebida, não sei como eles chamam, eu vou poder usar meu baseado, eu prefiro ir para o inferno. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Você que tem o entendimento que acha que ir para o inferno tu vai curtir, tu tá muito enganado. E você que tem um entendimento que acha que ir para o céu tu vai sofrer, tu tá muito enganado. Porque no céu você não vai ter esse sentimento de necessidade de alguma coisa. No céu você não vai ter esse sentimento que nós temos de querer curtir, de querer se alegrar, de querer essa falsa felicidade. No céu, o nosso sentimento será totalmente preenchido pela glória de Deus, pela paz de espírito, pela paz que o mundo não nos dá. Então no céu tu não vai ficar ansioso, tu não vai ficar sem paz, tu não vai ficar doente, tu não vai ficar carente de nada. Por quê? Porque seremos preenchidos pela glória de Deus, pela paz de Deus, entendeu? Então não teremos entendimento que vai faltar alguma coisa para nós no céu. Não teremos mais esse entendimento que você tem na terra, que nós temos na terra, que falta algo para a tua felicidade. Estamos entendendo, gente? Então as pessoas acham, não, eu prefiro ir para o inferno, porque lá eu vou viver minhas orgias. Não vai não. Tu vai viver pranto e ranger de dente. Tu vai viver sofrimento. Esse próprio inimigo aí que te ofereceu as drogas, que te ofereceu as orgias, esse prazer todo aí que você não quer abandonar para viver com Cristo, que não quer renunciar para viver o reino do céu, ele mesmo vai dizer, ele mesmo vai te atormentar e vai dizer, mas tu teve oportunidade. Ele te chamou para servir a Ele, Ele te chamou para viver com Ele, Ele te chamou para te libertar e tu não quis. E agora tu vai viver a ranger de dente comigo, tu vai viver esse sofrimento comigo, tu vai viver esse fogo eterno comigo. É isso que o inimigo vai falar para você naquele momento, para você não. Em nome de Jesus que você vai para o céu. Mas para esses que não querem Jesus, para esses que não querem o reino do céu, mas querem o reino da terra e querem o reino do inferno, e não querem o reino do céu.
Então, o que você vai viver será tormentos, tormentos, porque o inimigo ele vai atormentar eternamente, vai ser atormentado eternamente. Mas você que entregou tua vida para Jesus, que você que está aí passando por sofrimentos, você vai viver a paz eterna, a felicidade eterna, a alegria eterna, a saúde eterna. Você vai viver a salvação eterna. Você vai viver o reino eterno. Você vai ter a tua casa linda com a tua felicidade. Então, louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui, Jesus, ele estava falando para o Pai. Pai, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, em nossas orações, gente, nós fazemos nossos pedidos, mas sempre a gente tem que falar. Tanto é que Jesus ensinou no Pai Nosso: Pai, seja feita a tua vontade. Então, a gente apresenta nossas orações a Deus, mas a gente tem que dizer: seja feita a tua vontade. Porque se eu tenho que passar por isso, seja feita a tua vontade. Mas se eu não tenho, seja feita a tua vontade. Se tu me der, amém. Seja feita a tua vontade. Se tu não me der, seja feita a tua vontade. Porque aqui Jesus ele estava pedindo para o Pai passar dele a crucificação, que ele não vivesse a crucificação. Mas logo em seguida, por que ele falou isso, gente? Ele falou isso no momento de carne, no momento do corpo, na vida terrena dele aqui. Tá entendendo? Então o corpo dele não estava querendo a cruz. O corpo dele não estava querendo passar pelas dores, as dores que ele se angustiou. Lembra lá no início da palavra? Que a alma dele se angustiou, a alma dele ficou triste. Então o corpo não estava querendo sentir as dores. Por isso que ele falou isso para o Pai. Mas logo em seguida, né, ele sabia que ele estava cheio do Espírito de Deus, ele sabia que ele tinha que ser crucificado. Então o que foi que ele disse para o Pai? Mas seja feita a tua vontade. E aí ele disse, né? Ele disse o quê? Seja feita a tua vontade, o que eu quero, mas o que tu queres. E ele disse, e chegando, achou-os dormindo. Ele achou os discípulos dormindo, hein? E olha que ele mandou os discípulos vigiar. Ele disse para os discípulos, fiquem aí sentados e vigiem. E o que aconteceu? Os discípulos estavam era dormindo. E ele te pegou e disse o quê? E chegando achou-os dormindo, então disse a Pedro, Simão, dormes? Ele perguntou a Pedro, né? Não pode vigiar 1 hora. Então quer dizer que Jesus orou 1 hora, não foi? 1 hora de oração Jesus orou. Quantas horas você ora de oração? E às vezes você acha que orou muito, né? Às vezes você só consegue orar 10 minutos, 15 minutos. Ainda acho que orou muito. Jesus orou 1 hora de oração. E aqui, o que foi que ele diz aqui, ó? E chegando, achou-os dormindo, então disse a Pedro, Simão, dormes? Não pode vigiar 1 hora? Porque Jesus, ele disse, eu vou ali orar, ficar aí sentado e vigiar. Então, quando ele voltou, ele pegou os discípulos dormindo. E ele disse o quê? Vocês não podem vigiar 1 hora? Então significa que ele orou 1 hora de oração. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Lembra lá que eu disse? O espírito de Jesus estava pronto para a crucificação. O que não estava pronto, o que ele estava sentindo ali, pedindo para o Pai afastar o cálice, era o corpo, era o homem, né? Era o homem. Está entendendo? Então, o que ele diz? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, gente. Então, nunca se ache que a tua carne é forte. Não brinca com a tua carne. Não vai brincar com a tua carne, porque tu pode cair em tentação. Não brinca com o pecado, porque a carne cobiça o pecado. A carne era para desejar, era para cobiçar Deus. A carne era para desejar a Deus, mas só que a carne,
ela ainda cobiça o pecado. E o que foi que diz aqui, ó? Que a carne é fraca. Então não tem esse forte, não. Eu não sou forte. Nas minhas orações eu digo para Deus, Deus me ajuda, porque eu não quero cair, eu não quero falhar, eu não quero cair em tentação. Você está entendendo? Por quê? Porque eu sei que a minha carne é fraca. Porque tem gente aí que acha que é o fortão, a fortuna, né? Que não vai cair, que não vai cair em tentação, fica brincando com o pecado. Quando pensa que não, tá lá no adultério, tá lá na fornicação, tá lá pecando. Por quê? Porque se achou que era forte demais. Forte é o espírito, mas a nossa carne não é forte não, gente. Isso aqui que Jesus disse, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne ainda é fraca. Então nunca se acha aí que a tua carne é forte por pecado, não. Eu tenho muito entendimento que a minha carne não é forte por pecado. Tanto é que o próprio Deus nos ensinou. Fugir do mal, rejeitar o mal, foge, foge. Se a tua carne não consegue resistir ao pecado, lembra dos jovens que entram aqui pedindo oração para ser liberto do vício? O que é que eu digo para eles? Se afasta da tentação, se afasta dos teus amigos que ficam oferecendo, que te liga para ir lá, né, usar a porcaria. Então, se você não se afastar desse mal, se você não resistir a esse mal, a tua carne vai viver no vício, vai viver no vício. Então, a gente tem que se afastar do mal, rejeitar o mal, fugir do mal se for preciso. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Lembra que José fugiu da mulher de Potifar? José não fugiu da mulher de Potifar? Para ele não cair em tentação, José fugiu da mulher de Potifar. Não foi isso que aconteceu? Então, foge do pecado. Temos que fugir do pecado. Não brinca com a tua carne, gente. Não brinca. Não brinca com o diabo. Não brinca com o pecado. Porque o pecado está aí para te derrubar, para me derrubar. Estamos entendendo? E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E aí, olha só, Jesus voltou a orar. Ele já tinha 1 hora de oração, já tinha orado 1 hora, e depois ele voltou de novo a orar. E voltando, achou outra vez dormindo. Novamente os discípulos estavam dormindo, gente. Jesus orou por 2 vezes, e todas as 2 vezes, ele encontrou os discípulos dormindo. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus, oh meu Deus, está intercedendo por nós e a gente está dormindo, a gente não está vigiando. Quantas vezes o Espírito Santo, madrugadas, né? Ora por nós o dia todo, a madrugada toda, e ele nos pega dormindo. Ele não pega a gente orando nem 1 hora na madrugada. Aí ele olha para nós, ainda está dormindo. Tu não pode orar 1 hora comigo? Meu Deus do céu, gente. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. Louvado seja o nome do Senhor. E voltou a 3ª vez e disse-lhes: dorme agora e descansai. Depois que Jesus voltou a 2ª vez da oração, ele disse para os discípulos, né? Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Olha aí, gente. O Filho do Homem, o Filho de Deus, foi entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Aí Jesus estava falando, né? Que Judas já estava chegando, já estava perto para entregar o Filho de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Falar da crucificação, falar de Jesus, de tudo que ele viveu por nós. Na cruz, todo o sofrimento que ele viveu por nós. A gente tem coragem de dizer para Jesus que nós não queremos sofrer, que nós só queremos vitória nessa terra,
que nós só queremos o bom e do melhor, que nós só queremos nos dar bem nessa terra. Gente, é muita audácia nossa querermos viver aquilo que nem o próprio Filho de Deus não viveu. O Filho de Deus, como Filho de Deus, como Filho do homem na terra, foi para a crucificação, para nós sermos libertos, por amor a nós. Ele deu a vida dele por amor a nós. Ele passou por dores que não eram dele. Ele recebeu a condenação que não era dele, era minha e era sua. Aí a gente tem coragem, tem audácia de querer a felicidade nessa terra, de querer a felicidade nesse mundo, de querer ser melhor do que o Filho de Deus. E não renunciar a nós mesmos. A gente não quer carregar uma cruz, gente. A gente não quer carregar a cruz. A gente quer sermos o filho do rei, a filha do rei, sermos o filho do dono do ouro e da prata. Mas a gente não quer carregar a cruz como o filho do dono do ouro e da prata carregou. A gente não quer carregar uma cruz como o filho de Deus carregou. A gente não quer viver aflições como o Filho de Deus viveu. E esse Filho de Deus, ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E os seres humanos, eles não querem viver aflições, eles só querem vitórias, vitórias, vitórias. Eles não querem carregar a cruz, eles não querem renunciar à sua própria vida, renunciar à sua própria vida para carregar uma cruz, não, gente. Eles não querem fazer o que Jesus fez. Jesus renunciou à sua própria vida para carregar uma cruz a qual nos dá o direito de salvação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que o Senhor tenha misericórdia dos seres humanos da terra que querem ser melhor do que o Filho de Deus, que querem só as vitórias, o ouro e a prata desse mundo, a glória desse mundo, a felicidade desse mundo, as vitórias nesse mundo, mas não querem a cruz que Cristo carregou. Eles não querem carregar a cruz junto com Cristo, né? Eles não querem renunciar a esse mundo para viver o céu, para viver aquilo que Jesus viveu aqui na terra. O reino de Deus. O reino de Deus não é comida e bebida. E as pessoas acham que o reino de Deus é comida e bebida, é tesouro, é prosperidade, é glória na terra, é fama na terra, é lazer na terra, curtição na terra. Não é isso que as pessoas acham? Que Jesus na minha vida, eu tenho que comer do bom e do melhor, me vestir do bom e do melhor, eu tenho que viver só vitória. Aí Jesus vem e fala: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. E Jesus na terra, ele viveu aflições que não eram deles, era minha e era sua. E a gente quer ser melhor do que o Filho de Deus. Falta muito ainda em nós, né, gente? Falta muito ainda em nós.